Fala pessoal do canal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, para falar um pouco sobre Bíblia, espiritualidade e sobre o tema do canal, que é Vida com Cristo. O tema de hoje é um tema exclusivamente de uma denominação, e essa denominação são as Testemunhas de Jeová. Esse pessoalzinho que anda aí de casa em casa, bem vestidos, simpáticos, né? Mas por trás dessas pessoas, aqui a gente não vai discutir as pessoas, mas as ideias, né? As crenças por trás dessas pessoas. E o tema que eu iria abordar hoje é os 144 mil. Qual a identidade dos 144 mil? Será que é literal? É simbólico? Como eles dizem, é um grupo que só esses vão morar no céu, o resto morará na terra por toda a eternidade. Como é que é isso? Vamos entender um pouco sobre esse tema dos 144 mil. Primeiro ponto aqui, os 144 mil só é citado em 2 capítulos e apenas um livro, que é o livro de Apocalipse. E no capítulo 7 de Apocalipse, no capítulo 7, bem no início, a partir do capítulo 1, já cita os 144 mil. E João cita os 144 mil em resposta ao capítulo 6, versículo 17, quando há uma abertura aqui do sexto selo. E nessa abertura do sexto selo, que fala tanto de terremotos e tanto da volta de Jesus aqui, questões relacionadas a eventos antes da volta de Jesus e sobre a volta de Jesus. E aqui no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 17, ele termina com uma pergunta. E a pergunta diz assim: porque chegou o grande da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa palavra aqui, suster-se, pode ser sobreviver. Jesus, João descreve aqui a volta de Jesus, e que as montanhas que ricos e poderosos, eles confessam que as montanhas caem sobre nós, ou que esconda-nos da face daquele que se assenta no trono, né? E do Cordeiro. E o versículo 17 termina: quem pode sobreviver a esse evento catastrófico, esse evento glorioso? Quem é que pode sobreviver à volta de Jesus? E o capítulo 7 responde essa pergunta. E a partir do verso 1 diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia nas nascentes do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil. 144 mil. Daqui a pouco a gente continua o verso. Bom, esses 144 mil, para os TJs, para os Testemunhos de Jeová, é um número literal. O que é um número literal? Só esses que vão morar com Cristo e vão acompanhar o Cordeiro aonde quer que ele vá. E os restantes dos salvos morarão aqui na terra, nem subirão para o céu, mas morarão na terra para todo o sempre. Mas será mesmo que é isso que a Bíblia afirma? Será que essa é a identidade dos 144 mil? Primeira controvérsia desse tema é: João descreve no capítulo 6 a volta de Jesus. A primeira pergunta é: será que só esses estarão vivos
diante da volta de Jesus? Será que só são esses aqui que serão grupos de salvos, né? Não estou falando de perdidos, mas o grupo de salvos. Será que só são esses que estarão vivos diante da volta de Jesus? Porque entenda, os selados são todos os salvos. E se apenas 144 mil são selados, isso significa que diante da volta de Cristo só haverá 144 mil pessoas vivas. Essa é a primeira controvérsia, que quando Jesus voltar, não terá apenas 144 mil vivos, mas milhões e milhões de pessoas serão salvas. Passarão pela grande tribulação, milhões de pessoas. Essa é a primeira controvérsia. O segundo ponto que eu queria citar aqui é que o texto deixa bem claro que então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse é o ponto. Apenas 144 mil pessoas e só do povo de Israel. Entendeu? Já quando a gente vai para o capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome, e o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi a voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trombeta. Também a voz que ouvi era como arpista quando tange a sua harpa, né? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados de toda a terra, São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, né? São os que foram redimidos entre os homens, primícios para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. E não se achou mentira em sua boca, né? Não tem mácula. Bom, já aqui no capítulo 4, a gente encontra mais três pontos aqui controversos. Primeiro, esse grupo aqui é um grupo que é só de homens, mulheres não participam desse grupo, só homens. Segundo, virgens, tem que ser virgens. E terceiro ponto, um grupo de pessoas que nunca mentiram. Então, lá no capítulo 7, a gente encontra que só são de Israel. Já que a gente encontra que eles nunca mentiram, são virgens e só homens. Será que diante da volta de Jesus encontraremos um grupo como esse? É lógico que não. Então, como resolver essa questão aqui dos 144 mil? É literal ou ele é simbólico? Bom, o grupo dos 144 mil dá para ver claramente nas Escrituras Sagradas que é simbólico. Não podem ser literais. Porque se for literal o número dos 144 mil, todos os elementos que compõem os 144 mil também tem que ser literal. Então, só são um povo de Israel, tem que ser homens, tem que ser virgens e tem que ser pessoas que nunca mentiram. Isso também tem que ser literal. Todos esses elementos aqui têm que ser literais, porque não há uma regra em profecia, no livro do Apocalipse, Daniel, que diga assim, dentro do mesmo texto, dentro do mesmo tema, que diga assim, não, isso aqui é literal, não, isso aqui é simbólico. A gente não tem como fazer essa regra. A regra básica da hermenêutica, principalmente no gênero literário, que é apocalíptico, é o seguinte: tudo que for falado no mesmo tema, no mesmo texto, ou tudo é literal ou tudo é simbólico. Então, não pode ter essa mescla assim como nós desejamos. Não, isso aqui não é nós que escolhemos, mas existem regras a seguir. Então, esse número aqui dos 144 mil, dá para ver claramente que é um número simbólico, pois na volta de Cristo haverá mais de que 144 mil pessoas salvas.
Segundo ponto, tem que ter mais, né, de 144 mil, tem que ter não, vai ter mais de 144 mil. O povo de Israel, um dos pontos que é simbólico é porque cita aqui as 12 tribos. Quando cita as 12 tribos, está falando aqui da totalidade da humanidade. Ou seja, de onde nós viemos? Nós viemos das 12 tribos de Israel. Então, esse número, João cita as 12 tribos de Israel porque foi de onde viemos. E todos nós temos raízes judaicas, querendo ou não. O tempo ele não muda essa questão. Nós viemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva e Abraão, coisa e tal, e viemos desde o início. Então, de geração em geração. Esse é o segundo ponto, que é simbólico. O terceiro ponto é que não só estará com o cordeiro para cima e para baixo, apenas homens, mulheres também participarão desse evento. Quarto ponto é que eles são virgens. É outro ponto que deixa muito claro que é simbólico o texto. E que eles nunca mentiram, né? Felizmente somos falhos e pecadores, e em algum momento da nossa vida a gente mente, né? Então, esses elementos aqui, eles mostram claramente que é um grupo que é um grupo simbólico, né? Ou seja, não é literal, não tem como ser literal o número dos 144 mil. Então, infelizmente, os testemunhos de Jeová, eles erram e feio nessa crença deles aqui, que diz que apenas 144 mil pessoas estarão no céu e o resto estará na terra. Então, o Apocalipse deixa muito claro que os 144 mil e a grande multidão é apenas um povo só. Quando João cita os 144 mil e fala que são de todas as tribos de Israel, no verso 9 ele diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então não é apenas 144 mil do povo de Israel, não é apenas homens, mas pessoas de todas as tribos, povos, nações e línguas estão em pé diante do trono do Cordeiro. Aí uma pergunta: onde é localizado o trono de Deus e do Cordeiro? É logicamente que é no céu. O trono de Deus está no céu. Então, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações estarão lá. E eles clamavam com grande voz: ao nosso Deus que se senta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeado o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram, dizendo, né? Amém, louvor e glória, e a sabedoria, e ações de graça, e honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus. Então não há um grupo de pessoas específicos para viver esse momento, mas todos aqueles que confessar a Jesus como seu Salvador. Então é nesse ponto aqui, por isso mesmo, que o texto deixa bem claro que 144 mil ele é simbólico, porque não há um grupo de pessoas específico, uma totalidade de pessoas específica que vá para o céu e a outra vai morar eternamente aqui na terra. Então, muito cuidado com algumas crenças pregadas aí pelos testemunhos de Jeová. Felizmente, pessoas que têm estudado pouco as Escrituras conseguem compreender de fato. Mas quando a gente se aprofunda mais um pouco nas Escrituras, a gente percebe as discrepâncias que tem por trás desse povo que sai batendo no domingo aí de porta a porta, né? Então, muito cuidado com esse grupo, que é até considerado um grupo sectário, né? Um grupo sectário é considerado uma seita, né? Porque tem várias crenças que contradiz o cristianismo tradicional. Valeu? Então, até o nosso próximo vídeo.